primeira carta de Pedro é uma carta que não foge ao padrão comum das epístolas, das cartas bíblicas, né? Assim como a maioria das outras cartas, 1 Pedro começa com uma sequência definida, falando do autor, dos destinatários e depois uma saudação. Mas mesmo nessa sequência, me perdoa aqui, eu vou ter que voltar. Eu esqueci que as crianças elas terão um ensaio agora. E a Rita vai descer com as crianças. Obrigado pelo seu movimento aí, Rita. É pro dia... Não, é para novembro, né, Marcos? A gente combinou ela pro final de novembro, não foi isso? As crianças estão ensaiando uma música para cantar aí no mês das crianças. Então traga seu filho aí. Perdão. Obrigado, Rita. A Lívia também precisa descer. Vamos rebobinar então. Rebobinar é coisa de velho, né? Você já pagou multa por ter devolvido um filme sem rebobinar, né? Já pagou, Marlene? Não, né? Seu videocassete era moderno, ele rebobinava automático. Como eu dizia então, a primeira carta de Pedro é uma carta que segue um padrão comum em outras cartas bíblicas, com essa sequência, né? O autor, os destinatários e a saudação. Nessa sequência mesmo que usual, a gente já vai perceber logo nesse início muita doutrina. É uma carta bastante doutrinária. O primeiro tema é escolhido por Pedro em especial, que é a salvação. Então logo de início, logo de cara, ele trata da salvação. Porque salvação é a base da vida cristã. Compreender a salvação é o que vai inserir cada pessoa no rol dos cristãos. Alguém só pode ser chamado de cristão porque compreendeu a salvação. Recordar a salvação. Salvação na memória é o que traz esperança e alegria para o cristão nunca se esquecer que ele é peregrino nesse mundo, mas que ao mesmo tempo a sua herança está garantida em Cristo Jesus. Por isso mesmo Pedro é muito coerente ao iniciar uma carta que, como nós vimos na semana passada, vai trazer muita exortação, vai trazer muita doutrina, vai trazer muito encorajamento. Começar falando de salvação, tão relevante, é essencial. Então vamos ler o início dessa carta, 1 Pedro, capítulo 1, eu quero ler do versículo 1 até o versículo 12. 1 Pedro 1, a partir do versículo 1 até o 12. A palavra do Senhor diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicados. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, no breve tempo, se necessário, sejais conquistados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro perecível,
não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Amém. Que Deus nos capacite, nos dê um entendimento, ilumine os nossos corações. É um trecho muito rico, né, irmãos? Muito rico. Apesar de não tão longo, 12 versículos, tem muito conteúdo, preciosas lições. Aliás, esse vai ser o meu grande desafio. Muito conteúdo, às vezes para uma semana só. Eu achei que não era muito conteúdo para dividir em 2 semanas. Mas vamos ter hoje aqui então uma aula intensiva da doutrina da salvação. Nós veremos muitos pontos no sermão de hoje. Muito mais do que é comum vermos. Dizem que o bom pastor batista prega sermões de 3 pontos, né? Hoje eu vou ser um mau pastor batista. Eu queria então te encorajar a ficar com o seu celular aberto aí para você tomar nota, ou com a caneta na mão. Quem gosta de rabiscar na própria Bíblia, fazer as divisões aí, para que durante a semana, em outros momentos, você possa relembrar cada ponto que veremos hoje. Quem anota, normalmente não esquece, né? Vejamos então aspectos da salvação que esses versículos nos ensinam, tá bom? O primeiro deles são os anunciadores da salvação. A primeira informação que a carta nos dá é sobre o seu autor. Como nós já consideramos na semana passada, o remetente da carta é Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. E essa informação, de fato, deveria vir logo no início do documento. Na época não se utilizava envelope, por exemplo, para mandar uma carta. Então o remetente era informado logo nas primeiras linhas da correspondência. E Pedro se apresenta como apóstolo de Jesus Cristo. Isso nos ensina 2 coisas. Primeiramente, que a autoridade dele não procede de si mesmo. É uma autoridade delegada pelo próprio Filho de Deus, ao se assumir como apóstolo de Jesus Cristo. Segundo, que ele não fala por si mesmo, porque ele é um enviado. Esse é o significado básico da palavra apóstolo. Ele é um enviado. Um apóstolo, então, não é alguém que transmite as suas próprias ideias, mas transmite a mensagem daquele que o enviou. Ninguém se constitui apóstolo. Ninguém pode enviar-se a si mesmo. Então, os apóstolos são sempre constituídos. Um apóstolo, ele pode ser constituído por qualquer pessoa, mas ele só vai ter autoridade para falar em nome daquela pessoa que o enviou, que o constituiu. Se eu constituir alguém meu apóstolo, isso não vai dar para a pessoa a autoridade de falar em nome de Cristo. Só dá a autoridade de falar em meu nome. Por isso que a gente precisa ter muito cuidado e muita prudência. Por isso que nós, batistas em especial, optamos por preservar essa palavra e referir a ela especificamente aqueles que foram enviados pelo próprio Jesus Cristo, como é o caso de Pedro. Pedro não é alguém enviado por qualquer um. Ele não foi enviado por um líder da igreja, ou mesmo por uma igreja específica. Ele não foi apostolado por um líder político ou qualquer coisa do tipo. Ele é um apóstolo de Jesus Cristo. Então, quando ele fala, ele anuncia a mensagem de Jesus Cristo, que é a mensagem de salvação. Então não confunda, vamos preservar um pouco essa palavra aí. É certo então que esse comissionamento que ele recebeu do próprio Cristo faz com que Pedro ele
deva ser um anunciador da mensagem de salvação. Mas o que eu quero considerar com os irmãos aqui é que essa responsabilidade não era, no início da igreja, somente dos apóstolos. Uma responsabilidade que talvez foi transmitida depois aos presbíteros e transformada nos nossos dias em exclusividade daqueles que são chamados profissionais da fé. Sei lá, os pastores, os missionários, pessoas que estão vivendo exclusivamente de anunciar a sua fé. Não, ser anunciador do evangelho é uma responsabilidade que pesa sobre o ombro de todo cristão. Ainda no primeiro versículo dessa carta, nós temos então os destinatários da carta, que são os eleitos, esses que são forasteiros aí nessas 5 regiões. Então vejam que interessante. Antes de nos dizer onde vivem esses irmãos, Pedro descreve espiritual, social e politicamente cada um desses irmãos, porque essas características eram até mais importantes do que onde eles viviam. Socialmente, eles estão dispersos e politicamente eles são forasteiros. Eles vivem como estrangeiros na terra. Eles estão exilados. Mas isso é pouco relevante, sabe por quê? Eles não são só exilados de Jerusalém, exilados da Judéia, eles são exilados da eternidade. O desenrolar dessa carta vai demonstrar isso mais claramente. Mas aqui nós já vemos o motivo porque viver numa situação de exílio, de forasteiro, distante da sua terra natal, não é algo fundamental. Por quê? Porque eles são eleitos. Mesmo que aqui eles não tenham uma cidade permanente, mesmo que aqui eles possam estar distantes da sua terra, eles caminham para a cidade santa, para o paraíso. Essa é a condição espiritual deles. Eles também têm a responsabilidade de ser anunciadores da salvação, porque eles são eleitos. Todo cristão precisa ter essa consciência. Eu já falei isso semana passada, mas eu quero repetir para ficar bem enfatizado. Aqui nós sempre seremos exilados. Nós sempre estaremos longe de casa. Não importa se aqueles irmãos estavam longe da sua terra natal e nós, talvez em geral, não estejamos. Mas todo eleito precisa ter essa consciência de que é um residente temporário aqui nessa terra. Você já conversou com alguém que está longe da sua terra? Tem 2 exemplos bons aqui na nossa igreja. Um não está aqui hoje. Ele me disse que está com um amigo e foram visitar outra igreja, mas outro está aqui hoje. É o Átila. Você já viu o Átila falando de Monte Verde? Brilha os olhos dele. Ele vai para Monte Verde, ele tira fotos, ele posta, no Facebook. Por quê? Porque está no coração. Quando você tem saudade do lugar que você é, não importa se as circunstâncias da vida te levou para residir em outro lugar, trabalhar em outro lugar, você sempre vai ter na memória. E você fala daquele lugar. E daí o Átila tira uma foto do portal de Extrema e ele fala assim: mas você já viu o portal de Monte Verde? É muito mais bonito. O Átila vai num restaurante aqui em Extrema e fala assim: restaurante é muito bom, né? Mas você já foi em algum restaurante de Monte Verde? Porque não tem como. É essa consciência que a gente precisa manter para ser um anunciador do evangelho. Por mais que você se acostume, por mais que você vá pegando um ritmo diferente do lugar que você vive, você não tira a sua terra de origem da cabeça. É assim que os eleitos devem agir, ciente de que eles são estrangeiros, que eles vivem anunciando para todos as maravilhas da sua terra. Você acha legal isso daqui, mas você não tem noção de como é no céu. Você acha justo o que foi feito aqui, mas você não tem noção de como será a justiça no céu. Você acha que as pessoas agiram com bondade com você nessa situação, mas você não. O cristão evangeliza como estilo de vida. Ele anuncia a salvação porque ele não consegue fazer outra coisa. Ele está com saudade da sua terra e ele conta disso para todo mundo. Evangelismo não é mais um programa no calendário da igreja. Evangelismo é o que o forasteiro faz em qualquer conversa, porque ele não consegue tirar a sua terra da cabeça. Ele conta das belezas do paraíso. Ele fala dos valores do paraíso, da ética do reino. Ele fala dos benefícios. Principalmente, ele fala do governante do paraíso. Ele não consegue fazer outra coisa. Você não é um apóstolo. Eu também não sou. Como diria Augustus Nicodemos,
Apóstolo bom é apóstolo morto. Os que foram comissionados por Cristo, eles já passaram na história. Mas se você é eleito, a responsabilidade de anunciar a salvação também é sua. Não terceirize essa responsabilidade para pastores, para missionários, para alguém que você acha que é mais experiente na fé do que você, para alguém que você acha que é mais desenvolto com as palavras do que você. Não, assuma esse papel, porque Deus confiou esse papel a você, a cada salvo. Cada salvo é ponte para alcançar outros salvos. Sejamos anunciadores da salvação. O segundo aspecto que o texto nos ensina, agora no versículo 2, é sobre a origem da salvação. O versículo 2 talvez seja um dos mais mal interpretados, não só de Pedro, desse parágrafo, como do Novo Testamento. O que esse texto afirma é que esses irmãos dispersos são eleitos segundo a presciência de Deus Pai e em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. E a partir disso, muita coisa tem sido ensinada. Eu creio que o que não há dúvidas do ensino desse versículo 2 é que a salvação é uma obra exclusiva do Deus Trino. Isso eu acho que é um ponto pacífico, eu nunca ouvi ninguém questionando isso. Mas eu creio que esse versículo está ensinando mais do que isso. Ele afirma que a salvação não tem ligação alguma com méritos humanos. Para a gente compreender melhor essa afirmação, nós temos que considerar a participação de cada uma das pessoas da Trindade Santa nesse processo de salvação. E Pedro faz isso aí no versículo 2. Ele diz primeiramente, então, que o Pai escolhe mediante ou segundo a sua presciência. Isso significa, então, que a eleição divina é um decreto eterno de Deus. Algumas pessoas afirmam algo um pouco diferente a partir desse versículo. De fato, é um versículo difícil. Para a gente compreender bem, a gente sabe o que tem que fazer. O que a gente tem que fazer quando a gente tem um texto difícil? A gente tem que enxergá-lo à luz de outros textos que sejam mais claros. E assim a gente entender a coerência da palavra de Deus. Então, para que a gente não se apresse em afirmar algo que o texto não está afirmando, vamos compará-los com algumas outras afirmações. Eu quero que você, se você pode aí, se você já está tomando nota, anote alguns versículos, algumas referências que nós não vamos ler agora, eu só vou citar, mas que você pode ler aí durante a semana, hoje à noite, quando chegar em casa. Tá bom? Eu quero primeiro afirmar que a eleição é um decreto de Deus, porque Ele escolheu seus eleitos antes dos tempos eternos. É o que diz 2 Timóteo 1,9. A eleição é um decreto de Deus, porque Ele escolheu seus eleitos antes da fundação do mundo, para, por meio de Cristo, serem filhos adotivos dEle. E Ele fez isso porque Ele quis. É o que claramente afirma Efésios capítulo 1, versículos 4 a 6. Deus escolheu seus eleitos desde o princípio e decidiu que a salvação viria pela obra santificadora do Espírito Santo. É o que afirma 2 Tessalonicenses 2,13. Então aqui temos 3 outros textos bem mais claros para nos ajudar a compreender o que significa que Deus elegeu segundo a sua presciência. Para que a presciência de Deus seja coerente com esses outros textos que eu mencionei e outros que eu não mencionei aqui, ela não pode significar simplesmente que Deus sabe quem será salvo porque Ele não está preso no tempo, porque Ele conhece o futuro. Mas a eleição é segundo a presciência de Deus porque Ele está ativamente empenhado no processo de salvação, determinando, antes da criação do tempo, a salvação de cada um, e depois, no tempo, concretizando a salvação de cada um. A presciência, então, não é Deus, no passado, assistindo um filme sobre o futuro da humanidade, e nesse filme ele está com um caderninho anotando, esse vai crer em mim, esse creu. E daí no final do filme, ele tem o nome de todo mundo que creu. Não. A presciência de Deus é Deus, no passado, definindo quem seriam os atores coadjuvantes da história, que não é a história da humanidade, é a história de Jesus Cristo. E os eleitos são coadjuvantes na história da redenção.
essa grande obra, essa grande história que está revelada nas Escrituras. Por isso que o Pai escolheu. Segunda coisa, então, que o versículo 2 nos ensina é que o Espírito é quem santifica os eleitos. A verdade é que se o Espírito Santo não aplicar a salvação nos eleitos, ninguém vai desfrutar da obra redentiva de Jesus. Quero te dar um exemplo. Você certamente já conheceu alguém, talvez você mesmo viveu essa experiência, alguém que ouviu a mensagem do Evangelho várias vezes e não se converteu. Num belo dia, ela ouve de novo e aquilo fez todo sentido para ela. E ela se arrepende, como se ela estivesse cega e de repente tivesse os seus olhos abertos. Por que acontece isso? Porque esse foi o momento que o Espírito Santo separou para mostrar para essa pessoa, para você, se isso aconteceu com você, que você era um eleito. Mas você não foi eleito naquele momento, você já era eleito desde sempre. Mas naquele momento você compreendeu a obra salvadora de Jesus Cristo. Naquele momento você entendeu o seu pecado e se arrependeu dele. Por quê? Porque o Espírito Santo te capacitou para isso. Aí a partir disso há uma nova forma de viver, uma forma adequada de viver. O eleito não vive da forma que ele quer, mas ele vive como Deus manda. E isso então nos conduz à terceira afirmação que Pedro faz aí no versículo 2, que Jesus Cristo é quem conduz. Esse não é exatamente o termo que Pedro usa, mas é uma inferência lógica aí da afirmação de Pedro. Todo eleito é escolhido porque o Pai definiu, desfruta dessa eleição porque o Espírito convenceu, mas vive com um propósito. E o propósito é obedecer ao Filho. É isso que claramente está escrito aí no versículo 2. Deus que se fez homem, derramou o seu próprio sangue, que garante a funcionalidade de todo esse processo. E aí nos capacita para que obedecêssemos a lei que Ele mesmo deixou para nós, todos os seus mandamentos, todos os seus ensinos. Por isso que Jesus, durante o seu ministério, disse que Ele é o caminho. Ou seja, nós temos que andar por Ele, nele e com Ele. Ele também disse em João 15,14 que só é seu amigo se quem faz o que Ele manda, quem obedece. Para isso Ele derramou o seu sangue, nos comprando. Então Ele exige obediência. O Filho nos conduz aí na vida de salvação. Consequência então dessa ação perfeita, dessa ação muito bem coordenada das três pessoas da Trindade, não poderia ser outra senão a que é expressa na saudação de Pedro: graça e paz vos sejam multiplicadas. Por quê? Porque a graça é a base da salvação e a paz é o seu resultado. A graça é a raiz, a paz é o fruto. Não há graça verdadeira que não conduza à paz. Não há paz verdadeira que não venha da graça de Deus. Ambas caminham juntas. Isso tudo explica porque os eleitos, mesmo cientes de que são forasteiros, mesmo diante de muitas adversidades, como esses irmãos aí espalhados, perseguidos viviam, ainda assim, eles vivem para anunciar dessa mesma salvação. Por que se diz que hoje anuncia-se um evangelho de graça barata? Porque a base da redenção que é anunciada hoje é: você vai ficar rico, os seus problemas acabaram, venha para a minha igreja. Mas essa não é a mensagem do evangelho. A mensagem do evangelho é: o preço do seu pecado foi pago. E ainda que você não seja rico, ainda que você tenha muitas adversidades, você vai viver uma vida plena, porque a sua vida será eterna. A origem da salvação é o maior motivador para que os eleitos vivam como anunciadores dessa mesma salvação. O versículo 3, então, chega nos trazendo uma terceira lição sobre a salvação. Ele vai falar sobre a natureza da salvação. Então está esperto aí, me acompanha. Depois da saudação inicial, que são os 2 primeiros versículos, a carta apresenta algo que é chamado de doxologia. O que é doxologia? É um reconhecimento, uma exaltação, uma glorificação, um reconhecimento da grandeza de alguém. E nas cartas bíblicas, especialmente, isso está apontando para Deus.
para a grandeza de Deus, para glorificar a Deus. Isso não é só uma fórmula que o apóstolo Pedro está seguindo. Ele não faz isso simplesmente porque é a maneira usual de se escrever. Não se esqueça, meus irmãos, que aqueles nossos irmãos que viviam um tempo de extrema perseguição e que receberam essa carta, eles estavam abatidos, eles estavam cansados. Se eles olhassem só ao redor, se eles olhassem para dentro deles mesmos, eles não teriam conforto nenhum. Mas essa não é uma verdade só lá. Se você só olhar ao redor, você sabe o ambiente que você trabalha. Você sabe o ambiente da sua família. Se você olhar só para dentro de você, daí você desanima mais ainda. Você sabe quem você é. Desiste. Você desiste. Então, o que esses irmãos precisavam, o que a gente precisa, não é olhar ao redor, não é olhar para dentro de nós mesmos, é olhar para Deus. A solução para qualquer circunstância da vida não começa com o homem, começa com Deus. O motivo que leva Pedro, então, a louvar a Deus é a salvação. Esses irmãos, eles precisavam ser relembrados que eles desfrutavam de uma grande salvação. Isso é o que daria capacidade, coragem para eles permanecerem. O nome de Deus precisa ser engrandecido, elevado, por causa dessa grande salvação. Mas muitas vezes esse não é o discurso nas igrejas. Isso é o que me incomoda, especialmente nas músicas evangélicas contemporâneas. Eu creio que música ruim sempre existiu. Mesmo dentro do povo de Deus, sempre existiu música ruim. Mas parece que nos nossos dias elas existem numa quantidade muito maior. Talvez pela pressão da indústria ou pela facilidade de divulgação. O que é uma música ruim? Pensando numa música cristã especificamente. É aquela música que é centrada demais no ser humano. Isso é ruim, sabe por quê? Porque nós já recebemos tudo de Deus. Nós precisamos viver para agradecer a Deus. E quando nós nos reunimos como igreja e vamos agradecer a Deus, muitas vezes o que as pessoas estão fazendo é enfatizar ainda mais o que Deus deveria fazer, ou o que eu quero que Deus faça. Então, ao invés de agradecer, eu peço ainda mais. Ou pior, eu acho que eu posso determinar a ação de Deus. Nós temos que louvar a Deus reconhecendo quem Ele é e anunciando o que Ele já fez. Ele já providenciou a salvação em Jesus Cristo. A obra da redenção já está completa. Agora a gente só aguarda para viver ela plenamente. Então, antes de apresentarmos as nossas dores, as nossas lutas, as nossas perdas, a gente precisa levantar os olhos para o céu e exaltar aquele que nos amou, aquele que nos escolheu, aquele que providenciou todas as coisas para a nossa salvação. Quando exaltamos a Deus por quem Ele é e por tão grande salvação que Ele nos deu, nós passamos a nos sentir mais fortalecidos para enfrentar nossas leves e momentâneas lutas. Por isso, então, Pedro faz uma transição da fonte, da origem da salvação para a sua natureza, mostrando que o plano estabelecido na eternidade estava concretizado no tempo. E assim ele nos ensina duas verdades sobre a natureza da salvação. A primeira é que Deus nos regenerou. Ele nos regenerou. Essa novidade de vida muda a nossa disposição mais íntima. É isso que nos permite ter uma nova forma de sentir, uma nova forma de pensar, uma nova forma de viver. Quando nós somos regenerados, nós passamos a fazer parte de uma nova família, de uma nova natureza. Nós nos tornamos agora filhos de Deus. Isso modifica tudo, inclusive a forma como encaramos as adversidades. Nós vivemos dias em que as pessoas parecem ser cada vez mais egoístas, autocentradas. E esse é o discurso mesmo. Você não limite os seus pensamentos. Você é a única pessoa que pode ser seu adversário. Você pode ser, e cada vez mais autocentrado. Mas não se espante, porque ser assim é coerente com o nascimento.
O ser humano decaído, ele vai sempre pensar mais em si do que em qualquer outra coisa, do que em qualquer outra pessoa. Isso não é novidade. No Éden já era assim. Mas quem nasceu de novo já não é mais assim. Quem nasceu de novo para de olhar para o seu próprio umbigo. Fixa os olhos em Deus. Fixa os olhos na eternidade. Porque a salvação nos dá uma nova natureza. Tudo começa porque Deus nos regenerou. E a outra verdade que ele afirma aí no versículo 3 é que a nossa esperança é viva. Quando eu penso nesse tema, eu sempre lembro da Neuzinha. A Neuzinha sentou longe de mim hoje. Não sei porquê, ela sempre senta aqui com a dona Marta, hoje fugiu. Porque a Neuzinha uma vez me disse que falar que a gente vive na esperança parece apontar para algo vazio, algo que não é muito certo. Mas a nossa salvação é certa, então por que a gente fala de esperança? Eu creio que a Neuzinha tem razão em parte nesse questionamento dela. Porque quando a gente espera alguma coisa da criação, quando a gente espera alguma coisa das pessoas, a possibilidade de se frustrar é muito grande. Mas quando se espera algo do Criador, quando se espera algo de Deus, é só questão de tempo. Por isso, esperança para nós, ela está muito mais relacionada à espera e não à expectativa. Espera, é só uma questão de tempo. Nossa esperança é viva. Ela está firmada no Deus vivo, no Deus que venceu a morte, no Deus que cumpriu tudo o que disse até aqui. O cristianismo é a religião da esperança, porque nós não caminhamos para um futuro desconhecido, mas nós marchamos resolutamente para a glória eterna. Sem a ressurreição de Cristo, nossa regeneração não seria possível. Nossa esperança não faria sentido nenhum. Mas tão certo como Cristo ressuscitou, a nossa salvação está garantida. Assim como Deus é vivo, a nossa esperança é viva. E ter essa convicção é decisivo para a forma como viveremos. Se viveremos como vivos, alegres, exultantes, resolutos, inabaláveis, ou se nós viveremos como mortos, vacilantes, macambúzios, inseguros, depressivos, amedrontados. A natureza da nossa salvação, ela nos conduz a uma vida que é triunfante, sinceramente triunfante, uma vida de quem só aguarda o desfrute da glória eterna. Por isso nós olhamos agora a nossa quarta lição, que é a recompensa da salvação. A salvação planejada na eternidade, realizada no tempo, ela aponta para uma recompensa que é futura. Mas o interessante é que essa recompensa não é aquela cenoura que mantém o burro em movimento, sabe? Que ele vai andando e nunca vai chegar. Mas ela também não é uma medalha que premia os melhores atletas, quem se esforçou mais, quem teve uma performance melhor. A nossa recompensa é uma herança, é um benefício desfrutado por alguém que não fez nada para merecer aquilo. E mais ainda, nem pode fazer nada para destruir aquilo. Sabe por quê? Porque essa herança tem 3 características. Primeiro, ela é uma herança incorruptível, ou seja, é algo que não perece, algo que não apodrece, não se deteriora. Quem não deseja um tesouro que a traça não pode destruir, que o ladrão não pode roubar, que a ação do tempo não pode diminuir? Todos querem isso, mas os tesouros desse mundo não são assim. Onde estão os tesouros da antiguidade? Onde está agora a fortuna dos milionários de 100 anos atrás? Onde foi parar a coroa de louro dos atletas olímpicos? Acabou, destruído. Porque tudo isso é passageiro, mas a recompensa dos eleitos é eterna, é incorruptível. Além disso, ela é imaculada, ou seja, ela é absolutamente limpa, sem nenhum tipo de sujeira, nenhuma contaminação que possa em algum momento levar à degradação disso. Nós sabemos qual que é a grande fonte de contaminação desse mundo: o pecado.
Ele contaminou a humanidade, que era perfeita, ele contaminou os relacionamentos e agora eles são muito mais competitivos do que cooperativos. Ele contaminou os sentimentos, ele contaminou a saúde, ele contaminou tudo. Mas a nossa recompensa, ela está livre do pecado, ela está livre dessa sujeira, ela está livre dessa mácula, ela será limpa, como o nosso Deus é limpo. E essa herança também é imarcessível, essa é a palavra mais difícil aí, mais fora do nosso vocabulário, né? Significa que é algo inalterável, ou como uma flor que nunca murcha. Quem não quer desfrutar de algo belo e gostoso que não termina nunca? Sabe aquela sensação de alegria das férias? Isso não acaba mais. Porque mesmo nas nossas férias tem uma hora que você cansa e você quer voltar para casa. Mas é essa sensação que não termina mais. Sabe aquele prazer de ter aprendido algo novo? O prazer de terminar um bom livro, ou de chegar ao final de uma série que tem um final surpreendente? Sabe essa alegria? Imagina que isso não acaba nunca. E você multiplica isso muitas vezes. Essa é a característica da recompensa que os eleitos receberão por sua salvação. É esse prazer o tempo inteiro. Ela nunca murcha. Mas isso tudo, meus irmãos, não é algo só para a gente esperar para o futuro. Quando nós formos encontrar com Cristo, ou quando Ele vier nos buscar, em sua completude, sim, ela será usufruída nos céus. É lá que ela está reservada. Mas tudo isso já tem um impacto agora. Porque olhar para a recompensa, ciente da nossa natureza, renova a nossa alegria, renova a nossa disposição de sermos anunciadores da salvação. Você deseja ardentemente a sua recompensa e vive então de uma forma coerente como quem vai herdá-la. Se você viver assim, você já vai usufruir partes dela agora. Chegamos agora então no versículo 5. Estou tentando ser breve aí. A segurança da salvação. Sabe por quê? Porque tudo que foi dito até agora pelo apóstolo é muito bom, faz sentido, mas talvez você pode ter ficado com uma dúvida que os próprios leitores originais também poderiam ter ficado. Como que eu posso ter certeza que essa salvação não se perderá? Como ter certeza de que a salvação é segura? Que garantia eu tenho de que aqueles que foram salvos permanecerão salvos para sempre? Pedro responde essas perguntas, então, no versículo 5. Primeiro eu quero fazer uma distinção aqui. A gente precisa entender a diferença entre segurança de salvação e certeza de salvação. A certeza da salvação é algo individual. Ninguém pode ter certeza pelo outro. Sabe por quê? Porque cada um sabe o que crê, se verdadeiramente crê em Jesus, na sua morte e na sua ressurreição. Os que creem deverão sim dar indícios disso pelas suas atitudes. É o que Jesus vai chamar dos frutos. Pelos frutos nós conhecemos. Mas isso são indícios. Pessoalmente, cada um tem certeza da sua salvação. E Deus conhece o coração de todos. Então a certeza da salvação é individual. Mas eu quero falar aqui sobre a segurança da salvação. A segurança não é algo individual. É algo que está revelado nas Escrituras. A segurança da salvação aponta para a confiabilidade do acordo. Imagina a salvação como um contrato. Qual que é a confiabilidade de que ele pode ser cumprido? A segurança da salvação é a liquidez do banco em que você investiu o seu dinheiro. Que ele não vai fechar amanhã e sumir com o seu investimento, com as suas economias. É a capacidade de capital que você espera que o seu empregador tenha para que no dia combinado ele te pague. Você quer ter essa certeza? É a capacidade do fiador de assumir a dívida, caso o inquilino fique inadimplente. Isso é segurança de salvação. Muita gente acha que essa garantia está na capacidade do crente manter o seu compromisso assumido diante de Deus. Mas não é isso que a Bíblia ensina. E Pedro confirma nesse versículo 5. Porque primeiramente ele diz que a nossa herança está guardada pelo poder de Deus. Pedro usa aqui um termo militar para deixar claro a solidez desse acordo. No versículo
Versículo 5 ele diz isso: sois guardados pelo poder de Deus. São guardas em formação, garantindo aquilo. Nada, nem ninguém pode arrancar os salvos dos braços de Jesus. Nenhum poder do céu ou da terra pode nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Se você desconfia, seu problema é falta de conhecimento sobre quem é Deus, sobre o tamanho desse Deus, sobre a imutabilidade dele, sobre a constância dele, sobre o seu poder, sobre a sua coerência. Se você conhecer todos esses aspectos de Deus, você vai reconhecer que uma vez salvo, salvo para sempre. Mas Pedro não para aí, depois ele relembra que a nossa salvação é segura porque ela foi apropriada pela fé, mediante a fé. A fé não é o que trouxe mérito para que você ganhasse a salvação. A fé é o instrumento pelo qual você obteve a salvação. A fé é a mão estendida para receber o presente. A fé não é a mão que fabricou o presente. É diferente, bem diferente. Como se não bastasse, Paulo também ensina que a fé também é um presente de Deus, né? Efésios 2:8. Por isso que, uma vez salvos, salvos para sempre. Por fim, ainda no versículo 5, Pedro ensina que a consumação da salvação ela se dará na segunda vinda de Cristo. No tempo de Deus, todos verão essa salvação, mas apenas os eleitos poderão possuí-la. Por isso que a nossa salvação tem 3 tempos, né? Nós fomos salvos do peso do pecado no dia em que o Espírito Santo nos convenceu, nos deu arrependimento. Nós somos salvos nessa luta diária por santificação do poder do pecado. E um dia nós seremos salvos da presença do pecado, quando nós desfrutarmos do paraíso com o nosso Redentor. Mas agora nós já temos o selo do Espírito, o penhor do Espírito, como garantia de que aquele que começou boa obra em nós, Ele é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Compreender isso é o que pode nos conduzir ao nosso próximo ponto, a alegria. Crente que pensa que precisa ficar merecendo o favor de Deus o tempo todo, crente que pensa que a sua salvação depende do seu desempenho, na verdade nem consegue manter um desempenho, porque é pressionado o tempo inteiro. O máximo que vai conseguir é ver uma casca, uma aparência, porque na prática vai viver com medo. E quem vive com medo erra mais do que quem vive alegre, do que quem age por gratidão. Desfrute da segurança da salvação. Ela conduz a uma vida santa, a uma vida realizada. Vamos pensar então na alegria da salvação. Agora eu vou um pouco mais rápido, tá bom? Agora eu vou do 6 ao 9. Fique acordado aí. Diante de tudo que nós já vimos até aqui, a alegria da salvação é algo que deveria se tornar natural. Embora a nossa salvação venha a ser consumada só na eternidade por vir, nós já começamos a desfrutar dela e nós temos certeza dela, porque ela está segura em Deus. Então o crente ele precisa ser alegre. Os sofrimentos dessa vida não conseguem diminuir a glória que virá no futuro, garantida pela nossa salvação. Mas eu acho muito interessante que Pedro, quando ele vai falar da alegria, ele parece bem paradoxal. Porque quando ele menciona alegria, ele menciona vários fatores sobre provações. Provações que nós enfrentamos nessa vida. Mas esse não é um tema lançado ao ar pelo apóstolo. O apóstolo argumenta a utilidade dessas provações. E por fim, ele nos ensina a forma de nos relacionarmos com elas, para que a gente não fique desesperado, para que elas sirvam sim para renovar a nossa alegria, uma alegria verdadeira. Não é um riso exterior do palhaço que acabou de se divorciar, mas tem que fazer o show, tem que fazer as pessoas rirem. Não, é a alegria verdadeira, a alegria sincera. Então, primeiramente, a gente vê que as provações são úteis porque elas são pedagógicas. A expressão que Pedro usa no versículo 6 é "se necessário". Isso aponta para que há ocasiões especiais em que Deus sabe que nós precisamos passar por provações. Como, por exemplo, o salmista diz lá no Salmo 119, 67,
Antes de ser afligido, eu andava errado, mas agora eu guardo a tua palavra. As aflições, elas são necessárias. As provações colaboram para o nosso crescimento espiritual. Como Paulo claramente reconhece em 2 Coríntios 12, 7 a 9, quando ele fala sobre o seu espinho na carne. Ele era necessário. Provações não devem nos fazer sofrer. Sabe por quê? Porque elas nos ensinam a sermos melhores. Ser melhor é motivo de alegria, não é motivo de tristeza. Depois, nós aprendemos que as provações são variadas. E aí isso sim poderia ser uma péssima notícia, né? Não é fácil enfrentar problemas que são variados. Porque quando você se acostuma com um, quando você está ficando resistente àquilo, expert naquilo, aí ele muda. Você tem que começar tudo de novo. Mas sabe outra coisa que também é variada? A graça de Deus. A mesma palavra que Pedro usa aqui no versículo 6, para dizer que as provações são várias, é a que ele usa no capítulo 4, versículo 10, para ele dizer que a graça de Deus é multiforme, ela é variada também. Não importa o que a vida esteja fazendo com a gente, na graça de Deus, nós sempre vamos encontrar forças para enfrentar essa situação, para vencer essa situação, para aprender com essa situação, para ser melhor com essa situação. Provações não devem nos fazer sofrer, porque elas nos apresentam várias formas de conhecermos a graça de Deus. E conhecer a graça de Deus tem que ser motivo de grande alegria. Ainda que as provações sejam dolorosas, elas nos deixam contristados. Nós não podemos esquecer que elas são passageiras. Elas só vêm por um tempo breve. Essa era a perspectiva de Paulo quando ele disse que as suas provações eram leves e momentâneas. Se você conhece o mínimo da vida do apóstolo Paulo, você sabe o quanto esse homem sofreu pelo Evangelho. Humanamente falando, nenhum de nós diria que ele teve provações leves e momentâneas. Esse homem sofreu pesado, muito mais do que qualquer um de nós aqui, e por bastante tempo. Mas ele tinha a perspectiva correta. Cronologicamente, pode ser que as provações não sejam momentâneas. Talvez você esteja com uma luta há muitos anos já, décadas. Mas você não tem que olhar esse tempo, você tem que olhar o tempo do futuro. Se você comparar com a eternidade, o que são 70 anos diante da eternidade? Como que a gente pode comparar? Não tem como calcular o percentual do que é 100 anos comparado com a eternidade. Tudo isso então se torna ínfimo. Olhar para adversidades com a perspectiva da salvação muda tudo. Nos faz perceber, inclusive, como elas são proveitosas. E Pedro ilustra essa verdade falando do ourives. Ele coloca o ouro no cadinho e aquece, deixa ali o tempo necessário para que todas as impurezas queimem. E daí fica só o que tem valor, só o ouro. Depois ele derrama esse ouro purificado numa forma e faz uma peça valorosa, uma joia, qualquer coisa, uma estátua. Para saber se o ouro é autêntico, é necessário que ele seja derretido no fogo. Derreter o ouro no fogo não muda em nada o ouro, mas destrói todas as impurezas que podiam estar ligadas a ele. Só fica o que é autêntico, só o que tem valor. Alguém disse que no Oriente, o ourives deixava o metal derreter até que fosse capaz dele ver o seu próprio rosto refletido naquele metal líquido incandescente. Essa comparação é boa, né? Eu não sei se é verdade, mas se for, ela é muito boa mesmo. Porque Deus vai nos deixar na fornalha até que Ele veja Ele refletido em nós. As provações que a gente enfrenta são só um preparo para a glória futura. Agora a nossa fé é testada para que na manifestação gloriosa de Cristo, na segunda vinda de Cristo, isso tudo redunde em louvor, glória e honra ao Senhor. Isso mostra não somente o propósito da provação, mas também nos aponta que ela é necessária. Não é motivo de grande alegria ser purificado, consciente que esse processo é passageiro.
mas que o desfrute da perfeição ao lado de Deus Todo-Poderoso é eterno. Quem não quer ter certeza de que a sua dor é por enquanto, mas a sua alegria é para sempre? A palavra de Deus nos dá essa certeza. A salvação que recebemos em Cristo Jesus nos dá essa certeza. Mas eu vou além, porque o texto vai além. É tolice achar que a vida cristã consiste apenas em olhar para um futuro distante. Não. Também há uma dinâmica no presente que transforma o sofrimento em glória. Por isso, nos versículos 8 e 9, Pedro apresenta 4 instruções para que a gente possa desfrutar a glória hoje, mesmo no meio das provações. Sabe o que a gente precisa fazer? Primeiro, você precisa amar Cristo. É o amor que fará com que o fogo da provação nos purifique, não nos queime. Quem ama Cristo consegue olhar para Ele no meio da prova. Isso renova a alegria. Depois Pedro diz: creia em Cristo. O cristão é salvo pela fé, vive pela fé, vence pela fé, anda de fé em fé. Quem crê em Cristo consegue esperar nele, mesmo no meio da prova, e assim renova a sua alegria. Pedro diz: alegre-se em Cristo. O cristão não é masoquista. Ele não se alegra no sofrimento em si, mas ele se alegra nos frutos que o sofrimento produz. É uma alegria que não pode ser traduzida em palavras, Pedro está dizendo. Ela é indizível. Essa alegria é uma amostra só daquela que será experimentada na eternidade. Mas mesmo agora, ela já é maiúscula, superlativa, porque ela é celestial. Ela é uma alegria mergulhada em glória. Como bem canta o pastor Gerson Borges: tu és a alegria da minha alegria, minha força é a tua alegria. Você conhece essa música? Se não conhece, deveria conhecer, procure. Alegria da minha alegria, Gerson Borges. E se alegra em Cristo, consegue ser feliz, mesmo no meio da prova, porque vive uma alegria sincera. E depois Pedro vai dizer: obtenha de Cristo, aí no versículo 9. A salvação é uma dádiva de Cristo, nós já vimos isso. Uma dádiva que nós recebemos pela graça, mediante a fé. Embora a sua consumação esteja destinada apenas para o tempo do fim, nós já usufruímos dos seus benefícios agora. Porque quem nunca se esquece que a salvação foi obtida de Cristo é quem consegue permanecer firme, mesmo na prova, e sempre renova a sua alegria. Você é uma pessoa alegre, apesar das provações? Eu sei que é momento propício para chorar, Eclesiastes fala isso claramente. Mas o que caracteriza a sua vida? É dor, é tristeza, é choro, é cara amarrada, é amargura? O cristão que conhece os aspectos da salvação tem como característico ser feliz, ser bem-humorado, ser alegre, ser simpático, ser amoroso. E se é você, olhe para a salvação e desfrute da alegria que ela nos traz. E por último, encerrando o parágrafo, Pedro fala da historicidade da salvação. Pedro faz uma conexão então entre o Antigo e o Novo Testamento. Isso é muito importante. Lembre-se que esses são cristãos ainda novos na fé e que rapidamente precisaram se espalhar e foram pouco doutrinados. Então era fundamental que eles compreendessem que a salvação recebida pela igreja é a mesma anunciada pelos profetas. Não é uma invenção daqueles dias. A única diferença é que aquilo que havia sido buscado, aquilo que havia sido anunciado no passado, agora estava cumprido. Veja 3 afirmações que o apóstolo faz a respeito disso. Primeiro, ele vai dizer que os profetas questionaram acerca da salvação. A conotação é que na época dos profetas, eles investigaram sobre o que viria a seguir. Mas naquele momento, aqueles irmãos estavam vivenciando um plano completo. A redenção não é mais um olhar para o futuro. A redenção agora é um olhar para o passado. Deus já se fez homem. Deus já morreu. Deus já ressuscitou. Tem que ser gratificante demais poder vivenciar o que muitas gerações ansiaram. Pense em nós agora. Eu sempre tenho dito que nós somos uma geração muito privilegiada. Nós temos a revelação de Deus completa para nos orientar.
Nós temos a redenção já no passado. Morte e ressurreição de Cristo já são fatos. Desse ponto de vista, a nossa fé precisa ser muito mais fraca, muito menor do que aqueles que viveram muitos anos atrás. A única coisa que nós precisamos olhar para frente é a segunda vinda de Cristo. Mas a gente aguarda isso vendo tanto de coisa que já foi feito, que já tinha sido prometido e já foi cumprido. Nós vemos muito quando olhamos para trás. Isso deve reforçar a nossa fé agora e nos ajudar a olhar melhor para frente. Essa lição que Pedro está passando àqueles irmãos e passa a nós hoje. Depois ele vai dizer que os profetas deram testemunho da humilhação e exaltação de Cristo. Pedro está enfatizando a magnitude e a variedade de dores e tristezas que Jesus suportou. As duas palavras, sofrimento e glória, na verdade estão no plural aí, né? Sofrimentos e glórias. Isso indica que o padecimento de Cristo é múltiplo. Não foi só o Calvário que fez Jesus sofrer. O sofrimento de Cristo começou na estrebaria. Um Deus que se faz um bebê, que precisa ser amamentado, que precisa ser limpo, que não tem autonomia nenhuma e se prolonga por toda a sua vida. O Deus que precisou ser alfabetizado, o Deus que precisou ser ensinado num ofício. Por isso que Hebreus vai dizer que Jesus aprendeu. Mas por outro lado, a sua glorificação também é múltipla. A ressurreição é glória, a ascensão é glória, a segunda vinda será glória, a inauguração do seu reino foi glória, a execução do juízo final no trono branco será glória, o seu reinado na Nova Jerusalém será glória. O mais interessante é que tudo isso já estava registrado nos profetas. Nada surgiu sem aviso prévio. Aqueles dias, então, que esses leitores aqui da carta de 1 Pedro estavam, muita coisa anunciada no Antigo Testamento já tinha se cumprido. E as testemunhas oculares registraram tudo nos Evangelhos. Aquele aspecto que ainda não se cumpriu é confirmado no Novo Testamento. Tudo de forma muito coerente. E aponta para a terceira afirmação de Pedro. Os profetas apontam para uma salvação posterior à existência deles. Vejam que até esse detalhe Deus revelou. Eles receberam a revelação divina de que a salvação que era anunciada por eles se cumpriria, mas não seria nos dias deles, seria no futuro. Tudo aconteceu de forma tão perfeita como foi anunciada, que ao longo da história, muitas vezes, muitos profetas tiveram a sua autenticidade questionada. Porque as pessoas preferiram acreditar que eles escreveram depois, sabendo tudo que já aconteceu, do que acreditar que Deus é tão perfeito assim e capaz de se revelar em detalhes. Mas Deus é tão perfeito que Ele ainda permite muitas descobertas arqueológicas que provam que o texto do Antigo Testamento, do Novo, ele é preciso, cientificamente comprovado, que ele é antigo, que os fatos anunciados pelos profetas de fato foram registrados antes de Jesus Cristo. Nenhum livro antigo é tão bem documentado como a Bíblia. Pesquise sinceramente. Inclusive, se você for um bom leitor aí em hebraico antigo e grego antigo, você tem acesso a isso no seu computador, escaneado aí, manuscritos. Pedro diz que até os anjos anelam perscrutar a respeito dessa salvação. Sabe o que significa perscrutar? Eu tenho dificuldade com essa palavra, né? Vocês já perceberam. Mas é esticar o pescoço assim, para ver. Os anjos desejam ver isso. Sabe por quê? Porque eles estão aí ao longo das eras perto de Deus, compreendendo essa redenção. E daí quando chega na cruz, esses anjos devem ter pirado. Gente, está tudo acontecendo do jeito que Deus falou.
esses irmãos aí dispersos estavam vivendo um tempo aguardado desde o Éden. Os próprios anjos estão interessados nessa redenção. Quanto mais nós deveremos considerar isso glorioso, quanto mais nós deveremos ficar entusiasmados com isso. A historicidade da salvação é algo essencial nos nossos dias. Sabe por quê? Porque ao longo dos anos, desde a ressurreição de Cristo, muitas mentiras estão sendo ensinadas. Muita falsidade ganhou destaque. Hoje muita gente pensa que a salvação é uma enganação, um embuste. Penso que Jesus Cristo é uma história que deve ser contada para crianças, assim como se fala de Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, mas não é algo para ser levado a sério. Mas quem estuda sabe que o plano da redenção começou a ser anunciado lá para o primeiro casal. Descendente da mulher ferirá a cabeça da serpente, e ela lhe ferirá o calcanhar. A serpente vai até fazer um estrago, mas ela vai morrer. Porque quando você pisa na cabeça de uma serpente, ela morre. Cada vez mais detalhes foram sendo anunciados ao longo das eras, até que chega no auge a encarnação, a morte, a ressurreição de Jesus Cristo. E agora a gente continua aguardando, porque em breve ela vai ter o seu cumprimento definitivo na segunda vinda do Messias. Não se engane, isso é verdade histórica, revelada pelo próprio Deus. Alguém já disse que temos que pregar o Evangelho para nós mesmos todos os dias, né? Reconhecer cada um desses aspectos da salvação, eu sei que foram muitos, mas é isso que renova a nossa fé, nos dá firmeza de procedimento, nos dá uma postura adequada. Conhecer e relembrar a salvação que nós recebemos nos traz alegria, muda a nossa forma de encarar os problemas, nos motiva a um viver santo. Mas talvez, meu amigo, você ainda não reconheceu a grande salvação de Deus em sua vida. Pode ser que você já ouviu essa história da morte pelos meus pecados, ressurreição, muitas vezes antes. Mas eu clamo ao Senhor que hoje foi o dia que o Espírito Santo fez você realmente compreender essa verdade. Abriu seus olhos. Pode ser até que você ouviu essa história pela primeira vez, ou nunca tinha considerado ela com tantos detalhes assim. Mas se hoje você compreendeu essa tão grande salvação, não vá embora sem falar comigo. Eu quero orar por você. Essa igreja quer ter o privilégio de caminhar nessa vida que é cheia de provações, mas repleta de alegria, junto com você. Que juntos a gente cresça no conhecimento de Deus. Viva então para ser um anunciador da salvação. Relembre para você, dia após dia, os aspectos da salvação. Reconheça que a origem da salvação é o Deus Trino, que a sua natureza é o que nos faz viver em novidade de vida, que a sua recompensa é certa, vida eterna. Não tenha medo de perdê-la, porque ela está segura no próprio Deus. Isso deve renovar nossa alegria, como fez com a multidão de salvos que já veio antes de nós, porque essa não é uma mensagem que eu inventei, é a mesma mensagem que foi prometida desde Adão e Eva, anunciada pelos profetas, cumprida plenamente nos dias de Cristo, e que a igreja vem anunciando desde então. Descanse no Deus que é o planejador de tudo isso.